Aqui é o professor André. Este é o canal Veio para os Gentios, estudos em grego. E eu quero desejar, inicialmente, um feliz 2024. Essa é a nossa primeira aula desse ano. Sabemos que o ano tem aproximadamente 52 domingos. Estamos aqui a cada semana que antecede a esses domingos, gravando a leitura bíblica em classe da revista Lições Bíblicas da Escola Bíblica Dominical da CPAD. É um prazer trazer algo de enriquecimento do vocabulário na língua da qual a Bíblia foi escrita inicialmente, que é o grego, para que os irmãos, principalmente os professores da EBD, possam assistir a esses vídeos e quando estiverem tratando da parte principal da aula, que é o estudo bíblico. É claro que os comentários eles são importantes, mas os próprios comentários eles surgem a partir das reflexões de um trecho da Bíblia, que é a leitura bíblica em classe. E aqui nós estamos chamando carinhosamente da leitura bíblica em grego, que foi a tradução do Antigo Testamento na Septuaginta e a língua na qual foi escrita o Novo Testamento. Feliz 2024, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês durante esse ano, que possamos estar juntos dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Sabemos que existem as lutas, mas a vitória é bem maior, porque a nossa vitória nós conseguimos no nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 12, no versículo 7, que aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino. Então os nossos ouvintes, os nossos professores, os nossos alunos, pastores e os amigos que nos acompanham, desejamos aí um ano repleto de bênçãos para todos vocês. Estamos aqui na nova revista, que é o primeiro trimestre de 2024, da revista Lições Bíblicas, que tem por título O Corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. A lição de número 1, que será ministrada no dia 7 de janeiro de 2024, tem por título A Origem da Igreja. E a leitura bíblica dessa primeira aula encontra-se em Atos, no capítulo 2, versículos 1 e 2, 37 e 38. E queremos ainda, para fechar o pensamento do apóstolo Pedro, lá do versículo 38, como resposta do versículo 37, também o versículo 39. Então colocaremos um versículo a mais, porque essa lição é Atos 2, 1, 2, 37 e 38, mas consideramos ser importante trazer o 39 também, encerrando o pensamento como resposta daqueles que ouviram, estavam no momento na festa de Pentecoste, ouviram eles falar em línguas estranhas, a glossolalia, perguntaram o que significa isso. Pedro pregou em cima de Joel 2:32, e aí aqueles que estavam ouvindo falaram: então, o que faremos? E aí Pedro traz a mensagem de arrependimento.
metanoia. Essa é a palavra-chave para esse início de ano maravilhoso. Arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. E se tenhamos uma vida plena, pleros, com Cristo. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. A nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus e Apocalipse, entende que Lucas, que é o autor do segundo tratado ao excelentíssimo Teófilo, que escreveu o Evangelho de Lucas e depois ele escreveu o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Ele é grego, ele é um médico, ele vai escrever em grego. E o que ele escreve na língua original? Ele escreve rentó, que é enquanto. Simplerustai. Simplerustai vem de plero, ficar cheio, referindo-se ao intervalo de tempo, ou seja, cumpriu-se, terminou, referindo-se a um momento, conforme Levítico 8:33 da Septuaginta, desse livro aqui, que foi a nossa última aquisição, justamente para ter o elemento físico, trazendo aqui também para os irmãos, o que não é somente essa meia hora que nós queremos gravar, mas é toda uma preparação em cima do texto original. Em a Septuaginta, Levítico 8:33, fala do pleros, que é o terminar, enquanto e cumpriu-se. E Pentecoste, Pentecoste remera, o 50º dia, após a oferta dos primeiros feixes colhidos na Páscoa. Sabemos que Jesus ressuscitou na Páscoa, ele permaneceu 40 dias com seus discípulos, subiu ao céu, os discípulos ficaram ali reunidos em oração por 10 dias, e aí quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu e fortaleceu a igreja. Temos dois momentos do nascimento da igreja: na cruz do Calvário, com a morte de Jesus, o Novo Testamento no seu sangue, e o preenchimento de poder no dia de Pentecoste pelo Espírito Santo. Então, Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, em Levítico 23, são as festas de Israel. Pentecostes, ou festa de Pentecostes, ou festa das semanas, que é o Pentaconta, 50, também chamado de Shavuot, semanas, no hebraico. A festa das semanas, o Shavuot judaico, no final da colheita do cereal, Levítico 23, 4 a 22. Daí ficaria assim a frase: Rentó simplerustai ten hemeran tes Pentecostes. É interpretado de diversas maneiras. A. Ao ficar cheio o dia de Pentecostes, que é igual a durante a festa de Pentecostes. B. Tendo chegado o dia da festa de Pentecostes, ou ainda ao amanhecer do dia de Pentecostes. Hassan é o passado imperfeito de Reimi, ser, estar, estava. Pantes, todos, isto é, as cerca de 120 pessoas mencionadas em Atos 1 e 15. Homu, juntos, no mesmo local ou ao mesmo tempo. Hassan, Pantes, Homu, Repi, To, Auto. Todos estavam juntos em um só lugar. Repito, Auto é no mesmo local ou reunidos.
E aí o versículo 1: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Vamos para o versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Regeneto é um passado também aoristo médio de ginomai, que aqui tem o significado de surgir, e em conexão com regeneto, ton hurano, vir. Então veio ton hurano, veio do céu. Veio do céu. Quando? Hafno, de repente. Veio do céu de repente. Hectu urano, do céu. Ou melhor, baixou do céu. Veio do céu, baixou do céu. Ecos. Ecos é o nosso eco. Quando você grita, tem aquela reverberação audível. É o eco. Numa caverna, num local que rebate o som. Uma parede, um bloqueio, um obstáculo que vai fazer o som retornar para você. Então, ecos, que vem de eco, som, tom, ruído, ou aqui algo como um rumor ou uma ventania. Os per. Ros é como. E ros per exatamente assim. Assim como. Ferromenes, vem de ferro, passar, ventar. Pnoe, vem de pneu, ventar. É um vento, um sopro, um hálito, um fôlego. E biaios, ou biaios, com violência, impetuoso. Hosper, feromenes, pnoes, biaias, como quando passa um vento forte, ou como se soprasse um vento impetuoso, uma tempestade, como de um vento forte soprando. Vento e tempestade ocorrem no Antigo Testamento como fenômenos que acompanham a manifestação de Deus. Acompanhem em Isaías capítulo 66, versículo 15, Salmo 50, verso 3, e aqui está faltando ainda 1 Reis, ali por volta do 18, 19, com Elias na caverna, que veio um terremoto e Deus não estava nele, e veio uma labareda e Deus não estava, veio um vento forte e Deus não estava, veio uma brisa suave e uma voz que dizia: Elias, que fazes tu aí? Porque o profeta estava desesperado, ele estava pedindo até a própria morte por medo da rainha Jezabel. E aí veio um anjo debaixo da árvore e disse: come e bebe, porque grande é a sua jornada, caminhada. Caminhou 40 dias, encontrou uma caverna e se escondeu. Então naquele momento não era com violência que Deus iria falar com ele, porque ele já estava amedrontado, já estava assustado. Mas aqui em Atos, eles estavam sim também com as portas fechadas, porém lá dentro eles estavam muito fervorosos. Eles estavam ali muito com ênfase que alguma coisa sobrenatural iria acontecer. Estavam esperando a manifestação divina devido à perseguição dos próprios fariseus que já estavam lá fora. Com a própria morte de Jesus, eles se encerraram em suas casas, estavam aqui no cenáculo, estavam com medo, estavam orando, estavam reunidos. Houve uma perseguição contra os apóstolos e os discípulos estavam ali buscando a presença de Deus, e Deus se manifesta enviando seu Espírito Santo dessa forma arrebatadora, violenta, impetuosa, um vento forte, uma tempestade. Também era para manifestar para aqueles que estavam lá fora.
porque lá fora do cenáculo percebeu-se esse movimento que estava acontecendo ali dentro. É a segunda parte que vamos ver da leitura bíblica de hoje. Eplerosen, vem de plerol. Já falamos que encheu, cumpriu, preencheu. Preencheu o que? Haikos. Talvez referindo-se à casa lá de Atos capítulo 1, versículo 13. Não deve ser o templo, que em Lucas e Atos, escritos por Lucas, é chamado de Nios ou Hieron, e nunca de Oikos. Olha, essa é uma terminologia grega para um monumento judaico. Lucas, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, não vai chamar o templo de Jerusalém de casa. Vai chamar de nave ou templo mesmo. Nios ou Hieron. E nunca de Oikos. Oikos é casa mesmo. Sem uma caracterização adicional. Para o significado, às vezes suposto de cômodo, espaço do templo, não parece haver nenhum paralelo seguro. Então não é nenhuma repartição do templo. Não é uma secretaria, não é um átrio, não é um gabinete, não, é uma casa. É uma casa, é uma oikos. Onde? Para onde? Ou aqui, na qual? Katemenoi. Vem de katemai. Ou seja, assentados. Nós vemos lá em Mateus 24, versículo 2, que Jesus assentou-se sobre o monte, em Mateus capítulo 5 também. Mateus 5 é o sermão do monte, Mateus 24 é o sermão profético. Ele sobe ao monte e se assenta. Então qual era a posição? Uns falam que só se pode orar de joelhos. Deus não aceita outro tipo de oração. Então coitado do acamado, né? Não pode orar nunca, porque ele não pode se levantar do seu leito. E coitado do ladrão da cruz, que olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava pendurado, não tinha como dobrar o seu joelho. Muitos criticam porque confundem aquilo que Jesus estava dizendo sobre os fariseus, que gostavam de estar em pé, nas praças, sem se lavar, jejuando, com aparência de humilhação, mas estavam apenas se expondo, trazendo uma aparência de religiosidade. Deus ele não quer nada aparente, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Então aqui, os discípulos estavam orando sentados. Katemenoi, de katemai, assentar. E lá, com Jesus ou com qualquer aula hebraica, o rabi, o mestre, o professor, se senta para ensinar. E aqui eles estavam sentados, buscando a presença de Deus. De repente, veio do céu um som, ecos, como de um vento, pneu, muito forte, biaias, e encheu, pleros, toda, pantes, a casa, roikos, na qual estavam assentados, katemai. E aí eles começam a falar em línguas estranhas. Isso vai ser material do professor trabalhar em aula. Pedro, eles começam a se maravilhar, quem estava fora, porque tinha judeus em vários lugares, ou seja, que falava, o judeu que morava na Grécia falava o grego, o judeu que morava na Arábia falava o árabe, e por aí vai. Tinha vários idiomas, só que
Jerusalém era um local onde os judeus do mundo todo iriam durante as festas. E ali, no momento do derramamento do Espírito Santo, cada um ouvia falar em sua própria língua. O judeu que morava na Arábia escutou eles falando em árabe. O judeu que morava em Corinto, por exemplo, ouviu eles falando em grego. O judeu que morava na Síria, em Damasco, ouvia na sua própria língua. Então não era uma língua estranha, era uma língua conhecida. Conhecida por todos aqueles que estavam lá fora da casa. E aí, uns falavam, eles estão cheios de vinho, estão cheios de mosto. Ficaram loucos, beberam 9 horas da manhã. E eles falaram: não, irmãos, o que está acontecendo aqui é a promessa de Joel capítulo 2, que no fim dos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e por aí vai. O professor ele vai trabalhar Joel 2, 28 a 32 com os seus alunos. E depois da pregação, e aí Pedro ele fala que se cumpre com a ressurreição de Cristo, com o Pentecoste e com o nascimento da igreja. E aí as pessoas que estavam lá fora, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Atos 2:37, temos a palavra acusantes, vem de akuo, que é ouviram, ouvir. Tuto o tauta. Quando ouviram isso, katenigesa, vem de kata nisomai, ser traspassado, perfurado. Figura referente à sensação lancinante de dor provocada pelo medo. Arrependimento. O Espírito Santo tomou conta daquele local naquele dia. Isso é algo muito glorioso. Acusantes de catenigação, tencardian. Eles sentiram uma flecha transpassando o seu coração, perfurando a sua alma, uma dor de meu Deus, e agora o que eu faço? Esse irmão que faremos é algo desesperador. E aqui Lucas ele fala acusantes de catenigação, tecardia no seu coração. Quando eles ouviram isso, ficaram com o coração partido, dilacerado. Literalmente, seu coração foi perfurado. Foi como se lhes cortassem o coração. Poiesomen, vem de poieo, que é criar, que é fazer. E Andrés, adelphoi. Andrés vem de André, homem, varões. E adelphoi, adelphos, irmãos, varões irmãos. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Olha o momento da restauração, que envolve pecado, que envolve confissão, que envolve arrependimento e que envolve perdão. Deus perdoa aquele que se arrepende quando você confessa os seus pecados. Esse é o momento da restauração do velho homem para um novo homem. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão
o dom do Espírito Santo. Então a palavra para arrependimento é metanoesate. É um aoristo imperativo, ou seja, é um imperativo, é uma ordem. Mudem, arrependam-se, convertam-se. Noeo é a mente. Meta é mudar, é ir além. Mudem a sua mente. Uma mudança de mentalidade. Sentir arrependimento e converter-se. Fé sim. Presente terceira pessoa do singular de femi. Aqui intercalado com o discurso direto. E o femi, essa é a confissão. Baptisteto vem de baptizo, que é o batizar. Recastos. Então, baptizo, recastos, rimam, cada um de vocês se deixe batizar. Deixai-vos batizar todos. É o que está escrito aqui. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Repito, honomati, no nome, isto é, provado pela enunciação ou invocação do nome. Chamem, clamem, convoquem, busquem o nome de Jesus Cristo. Acreditam nele, creiam nele. Reis é para. E aqui é reis, afesim, tom, hamartion, rimon. Definido também sem artigo. Para perdão dos vossos pecados. Ou então Deus vos perdoará vossa culpa. Bíblia de Genebra. Reis afesim para perdão. Ton, hamartion, pela culpa, pelo pecado, rimon, de vocês. Afeces é remissão de culpa ou pecado. Daí que vem a palavra perdão. Afeces, tirar o pecado. Lempseste, de lâmbano, que é carregar, que é tomar. Doreia, ou também lambano, tem o significado de receber. Doreia, presente, dom. Tem, dorean, tu, hagiu, pneumatos. É o dom do Espírito Santo. O dom que consiste no Espírito Santo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Não é que o batismo é para perdão de pecados. Se fosse assim, João Batista não teria chamado aqueles que se batizavam a todo momento de raça de víboras. O batismo é uma manifestação pública de que vocês estão, de que nós estamos buscando uma outra vida, agora com Jesus, agora com o Espírito Santo, deixando a vida de pecado para trás e buscando uma vida de santificação com o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Então, se nós nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado e aí manifestarmos publicamente a descida às águas batismais, nós seremos perdoados os nossos pecados. E com isso, ainda receberemos o dom do Espírito Santo, que é aquilo que estava sendo revelado, manifestado através do dom de línguas ali naquela casa. E para terminar,
não está na leitura bíblica em classe, mas nós vamos colocar aqui na leitura bíblica em grego. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Himen estin he evangelia. Para vós é a promessa. Então não é só para quem estava lá dentro, não é só para aqueles 120. Isso quer dizer que é válido até hoje, não somente para Jerusalém, mas para todo mundo, em todas as eras, em todas as épocas, porque isso é a promessa. Estamos nesse fim dos tempos, conforme predisse Joel. Esta promessa é para nós, para os que estávamos longe. Efésios fala, nós que estamos longe agora estamos perto, porque Cristo fez de judeus e gentios o único povo que é a igreja. A promessa também é para nós. Aqui acaba com toda heresia, com toda doutrina falsa de cessacionismo. Acabou, cessou, parou. Foi só para aquela época, foi só para aquelas pessoas. Não, ainda está válida. É só buscar a presença de Deus. Teknon é para os descendentes. Não é só para aquela geração, mas para as gerações vindouras daquele tempo. E makran, acusativo ao advérbio, acusativo de extensão cristalizado de macros, longo, remoto, distante, longe. Complementar com rodon, um caminho distante. É um percurso longo, distante, longe, com ou sem eis, que é o para um longo caminho, para os seus descendentes, em o lugar distante, Roi Reis Macran, os que estão longe. Isto é, a promessa vale tanto para os judeus, que viveriam no futuro, quanto para os que vivem em terras distantes. E inclusive, glórias a Deus, como logo ficaria claro, também para os não-judeus, para mim e para você. Conferir em Isaías 57:19. Passagem a qual provavelmente se faz alusão aqui. Então Isaías 57:19 ele é ensino obrigatório para os professores que estiverem aí em aula. Isaías 57:19 fala dos gentios, para um povo que não me chamou e que não me conhecia como Deus. A esses eu fui atrás, a esses eu chamei. Rossus an, tantos quantos. Passin Rossus an, todos quantos. Proskalehetai, vem de kaleomai, chamar para perto. Aqui algo como chamar para vir ou chamar para ir. E esse kaleo, que é o kohelet, lá do hebraico, que é a igreja, a congregação, aqui no Novo Testamento é o Ecclesia, a igreja, os chamados para fora. Por isso que a igreja é essa agência, é essa casa pentecostal. Por isso que a igreja é o local em que se reúne para a oração e adoração, para buscar a presença de Deus e para que haja derramamento do Espírito Santo. Não importa se é lá no Templo de Jerusalém, em todas as casas de oração no mundo todo. Reuniu-se, cumpre-se o que está escrito em Mateus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. É a eclésia, é a igreja. Kyrios, aqui deve ser Senhor, Yahvé, Deus, fazendo alusão a Joel capítulo 3 e versículo 5. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então essa promessa, irmãos, é para mim e é para você. Longe daquela época, longe daquele local, histórica e geograficamente longe.
manifestando-se atualmente a presença de Deus em nosso meio, até hoje, até a volta de Cristo, até o arrebatamento. Nos dá vontade de ser mais crente, de servir mais a Deus? Aquele que não fala a língua estranha, aquele que não se sente revestido ou selado com o Espírito Santo, na promessa, permaneça como aqueles discípulos, como aqueles apóstolos, orando, jejuando, meditando naquilo que acabaram de ver que foi o ministério terreno de Jesus. Essas pessoas aqui andaram com Jesus, ouviram Jesus, começaram a escrever sobre Jesus, e aí surge o Kainé Diateké, que é o Novo Testamento em grego. Mateus ele se distancia e volta para os judeus, escreve o Evangelho de Mateus em hebraico, mas os outros são para os gentios, são para nós. Ele veio para os gentios, ele veio para mim e para você, ele nos chamou, e aqui estamos na presença do Senhor, servindo e adorando o nome dele. Glórias a Deus por isso. Referências: Bíblia Online, nós colocamos aqui os versículos em português, na nova versão internacional, na NVI. Nós temos aí essa nova revista que é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, da CPAD 2023, porque ela foi publicada e é até entregue para os irmãos em 2023, para que todos tenham acesso já na igreja com a revista nas mãos no dia 7 de janeiro de 2024. O autor é o pastor José Gonçalves. Nós estamos no grego, nós utilizamos aí a nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus Apocalipse, de Wilfred Halbeck e Heinrich von Ziebenthal. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a todos. Estamos aí juntos novamente. Que o Senhor nos conceda a graça de estarmos reunidos nesse propósito para ensinar e buscar a presença de Deus, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.